Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Nós vamos ler hoje Gênesis 50, do verso 15 ao verso 26, o texto que encerra o livro de Gênesis e que fala da morte de José. E nós vamos recuperar um pouco da história final de Jacó, um pouco dessa história final de José e aprender algumas lições muito importantes para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, para o exercício da nossa fé. E o texto de hoje, então, Gênesis 50, a partir do verso 15, diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Muito bem. Esse momento na vida de José, sem dúvida nenhuma, foi muito mais emocionante do que qualquer último capítulo de novela. Primeiro porque foi uma história real, verdadeira. Segundo porque nós vimos durante toda a história de José a mão de Deus dirigindo, sustentando em todas as coisas e conduzindo até aquele momento em que finalmente o próprio Senhor evidenciaria os seus propósitos. E aí, a partir daquele encontro, daquela revelação, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, Jacó desceu ao Egito com a sua família, com aproximadamente 66 pessoas, conforme nos diz o texto. E com a família de José, os filhos de José, esse número subiria para 70. José chamou Jacó para descer ao Egito. Convidou seu pai. Queria que o seu pai fosse até onde José estava, morando bem, cuidado, com todas as regalias, com todos os benefícios, com todas as mordomias de alguém que chegou ao posto em que José chegou. Então José chama Jacó e Jacó está com o desafio de descer à terra do Egito. E numa visão noturna, o próprio Deus fala com Jacó, dizendo que Jacó não deve ter medo de descer ao Egito a convite do seu filho José, pois o próprio Deus estava cuidando de todas as coisas. Essa é uma informação importante, porque as mudanças sempre são muito difíceis na nossa vida. Mudar é sempre muito complicado. Eu, particularmente, não sou um adepto da mudança. Eu gosto das coisas como elas estão. Eu sou do tipo que se acomoda a uma circunstância, a um estilo de vida, a um tipo de relacionamento. Eu gosto que as coisas sigam como são. Mas nós temos que ter um coração aberto para as mudanças
que muitas vezes o próprio Deus proporciona para as nossas vidas. E se é difícil para mim, e se é difícil para você enfrentar uma mudança, imagine para Jacó, que estava na sua velhice, que já tinha 130 anos de idade, que certamente não imaginava que aos 130 anos as coisas fossem mudar para ele. Por isso que o nosso coração nunca deve estar fechado para o novo. O nosso coração nunca deve estar fechado para as mudanças. Afinal de contas, nós cremos num Deus que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. José chamou Jacó para descer ao Egito. Havia no seu coração um desejo de que seu pai estivesse por ali, no lugar onde José chegou tão longe. Mas isso era difícil para Jacó. Então Deus lhe apareceu numa visão noturna. E lhe disse: Jacó, não tenha medo, pode descer ao Egito, pode atender o convite de José. Quando nós temos o Senhor conosco, quando nós confiamos no Senhor, as mudanças são aceitas por nós. As mudanças são assumidas por nós como oportunidades de bênção. Não é fácil, mas nós entendemos que o Senhor é quem cuida de nós. Talvez você esteja vivendo um momento de mudança na sua vida. Nem sempre a mudança vem com um convite. Às vezes a mudança vem com uma porta que se fecha. No caso de Jacó, a mudança veio porque José fez um convite. Mas ela poderia ter vindo a partir de uma porta que se fechasse, como aconteceu, por exemplo, no ministério do apóstolo Paulo. Ele tinha intenções de fazer uma viagem missionária e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o impediu de ir para onde ele queria ir. Nem sempre nós temos a liberdade da escolha, às vezes as portas se fecham. Mas tudo isso está debaixo do controle do Senhor. Tudo isso está sujeito à soberania de Deus. E por isso o nosso coração se tranquiliza. E por isso a nossa mente descansa. E por isso o nosso peito se enche de coragem. Deus é fiel. Ele está no controle de todas as coisas. Não era fácil para Jacó mudar aos 130 anos, e não era só uma mudança pessoal, envolvia toda a sua família, 70 pessoas vivendo em terra estranha. Mas Deus tinha uma promessa para mim, Jacó poderia dizer, de uma terra minha. E é aí que o próprio Deus entra em cena dizendo: Jacó, não tenha medo. Meu irmão, não tenha medo de mudanças. Não tenha medo de deixar o lugar do seu conforto, da sua comodidade. É Deus quem cuida. Pastores, não tenham medo de serem mudados por Deus do lugar onde os irmãos estão. Líderes, não tenham medo de deixar Deus operar mudanças nos seus ministérios. Famílias, não tenham medo de enfrentar novos desafios. Quando uma porta se fecha, lembrem-se que outra se abre. Você certamente já ouviu aquela música do Kleber Lucas, que diz: se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele que cuida de mim. Essa convicção do cuidado de Deus faz com que a mudança seja difícil só do ponto de vista da adaptação ao novo momento, mas não do ponto de vista das convicções e da estrutura interior. David Livingstone, um dos mais famosos missionários cristãos, fez um trabalho extraordinário na África, a ponto de, quando da sua morte, os africanos abrirem o seu peito e arrancarem o seu coração. Por quê? Porque diziam o seguinte: o corpo dele até pode ser levado para a Inglaterra, porque de lá veio e para lá deve voltar. Mas o seu coração fica na África, porque o seu coração era dessa terra. Imagine que trabalho lindo foi feito ali por esse missionário. E esse missionário tinha uma frase muito bonita que dizia o seguinte: sem Cristo, nem mais um passo. Com Cristo, a qualquer lugar. Sem Cristo, nem mais um passo. Com Cristo, a qualquer lugar. Quando o Senhor está na nossa vida, as mudanças são encaradas como oportunidades. Quando o Senhor colocou no meu coração que era tempo de mudar de cidade, mudar de igreja, mudar
a ênfase ministerial, eu confesso para os irmãos que alguma ansiedade tomou conta de mim. Para onde, Senhor? Como será? Será que as pessoas me acolherão? Será que eu serei bênção na vida das pessoas? E eu acredito que todos passam por esse tipo de questionamentos internos. E um dia, orando, pedindo a Deus que me confortasse, que me tranquilizasse, o Senhor me deu uma palavra. E a palavra era a seguinte: onde você for, se você puder e for capaz de reconhecer a minha presença com você, todos os lugares se tornarão familiares. E essa palavra fez tão bem para mim. E eu me lembrei de um episódio em que eu fui a uma grande cidade do estado de São Paulo, Campinas, pregar na igreja de um pastor muito amigo. E eu jamais tinha estado em Campinas. E eu desci do avião num aeroporto gigantesco, que é o Aeroporto Internacional de Campinas. E aquela multidão e tantas pessoas, e eu saí no saguão do aeroporto, aquele mundo de gente, e eu não conhecia nada ali, eu nunca tinha estado ali. De repente, no meio de tanta gente, eu avistei o rosto do pastor, meu amigo. E toda aquela tensão do momento deu lugar à alegria de ver uma pessoa familiar no meio de um lugar tão desconhecido. E essa ilustração me ajudou a entender o que Deus estava me dizendo naquele dia. Quando você estiver num novo lugar, numa nova cidade, num novo momento, olhe ao redor, reconheça a presença de Deus e tudo se tornará tão familiar. Quando você está num lugar desconhecido, ameaçador talvez, diferente de tudo que você já conheceu, em que você talvez não gostaria de estar, tente enxergar ali a própria presença de Deus e você vai perceber como tudo se transfigura num lugar familiar. Não tema as mudanças. Jacó, não tenha medo. Nunca é tarde para mudar. E quando a mudança é dirigida por Deus, ela traz a certeza de uma experiência maravilhosa na presença do Senhor. E então Jacó desce ao Egito. Quando Jacó desce ao Egito, José fala com o faraó e pede para o faraó que acolha a sua família, pois seu pai e seus familiares estão descendo para o Egito, e o faraó logo aquece ao pedido de José. O faraó tinha muito carinho com José. É assim na vida de pessoas de Deus. Elas sempre têm alguém com quem elas podem contar. Deus sempre acaba dando graça ao coração de alguém com quem os seus servos vão poder contar. É uma bênção ver isso na Bíblia. Deus sempre levanta alguém para abençoar os seus servos. O faraó sempre buscava atender e abençoar a vida de José, embora não fosse do povo de Deus e nem tivesse assim tanto conhecimento de Deus. O faraó era um instrumento de Deus na vida de José. E o faraó então dá para José a terra de Gósen, que era a melhor parte do Egito. A terra de Gósen ficava numa região que era considerada a melhor região do Egito. E quando Jacó desce, José, então, por ordem do faraó, dá para Jacó e seus familiares uma terra na região de Gósen, que era a melhor região do Egito. E aí algumas coisas interessantes acontecem. Por exemplo, José apresenta Jacó para o faraó, e eu gostaria de ter um pouco mais de detalhes sobre esse encontro. Não detalhes teológicos, que no caso a Bíblia traz, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles agora, mas detalhes um pouco mais circunstanciais do encontro, visuais. Como terá sido a reação do faraó ao ver Jacó, o pai de José, daquele homem que revolucionou a terra do Egito? Como terá sido para Jacó ver-se no palácio do faraó? Jacó era um homem simples. Jacó era um homem acostumado ao seminomadismo. Jacó era um homem criado em meio aos rebanhos e ao contexto de gente simples. De repente estava no palácio de Faraó e ia conhecer o Faraó pessoalmente. Quem diria, irmão? A gente nunca sabe o que Deus tem preparado para nós, não é? Nunca. Por mais que nós imaginemos, só Deus conhece o nosso futuro. E a situação de
Jacó foi tão intensa que o texto diz então, embora não fale dos detalhes visuais desse encontro, o texto fala sobre uma situação muito interessante, que foi o faraó ter perguntado a idade de Jacó, e Jacó não era nenhum menino, estava com 130 anos de idade, e o Jacó ter abençoado o faraó. Veja só a inversão das coisas. O faraó é a autoridade máxima do Egito, mas o Jacó é a autoridade máxima na presença de Deus. Então é o Jacó que abençoa o faraó, não o contrário. Crentes que ficam em busca da bênção do poder político não conhecem a hierarquia do reino de Deus. Crentes que ficam na expectativa de receber o favor das autoridades desse mundo. Jacó e o faraó estão no mesmo ambiente. Quem abençoa quem? É Jacó que abençoa o faraó, porque na hierarquia de Deus, Jacó tem autoridade e o faraó precisa aprender muita coisa ainda. E esse encontro, esse respeito, a maneira como o faraó honra Jacó e a terra que o faraó dá para Jacó, nos fazem aprender que o melhor de Deus está reservado para o final. Que palavra maravilhosa! Uma música que nós conhecemos dizia que o melhor de Deus ainda estava por vir. É claro que nós temos que ter muito cuidado com o modo como nós dizemos essa frase. Quando nós falamos que o melhor de Deus ainda está por vir, é óbvio que nós estamos nos referindo às possibilidades que estão reservadas para nós, para a nossa experiência pessoal, para a nossa vida hoje. Se nós pensarmos em termos de história da salvação, o melhor de Deus veio na pessoa histórica de Jesus Cristo e virá novamente na vinda do Senhor Jesus Cristo. O melhor de Deus já veio uma vez e virá novamente. Mas quando nós olhamos para a nossa vida pessoal, pontualmente falando, a nossa história individual, é como naquele texto em que Jesus transforma a água em vinho. O vinho novo é sempre melhor. O melhor de Deus está por vir. Aquilo que você viveu até agora pode não ser nem sombra daquilo que você ainda vai viver na presença de Deus. Como escreveu Tim Hensel, a boa notícia é que a melhor fase da sua vida pode estar pela frente. Quem diria que Jacó estaria no palácio egípcio, conhecendo pessoalmente Faraó e abençoando e recebendo dele uma terra que era a melhor terra de todo o Egito? Por isso você não deve ter medo de mudanças. E nunca deve se esquecer que o melhor de Deus está por vir. Seu filho não é sombra do que ele pode ser nas mãos de Deus, minha irmã. Então não se desespere. Sua vida não é sombra do que ela ainda pode ser nas mãos de Deus, meu irmão. Então não se desespere. Você está vivendo uma fase difícil, terrível. Não se desespere. O Senhor tem para você algo que você ainda não é capaz de imaginar. Quem diria que Jacó estaria no palácio do faraó e o abençoaria e dele receberia uma terra que era a melhor terra do Egito? Quem diria? E aí então o texto, depois de falar dessa descida de Jacó para o Egito, fala de como José continuou enriquecendo o faraó, porque a fome continuava. Você não pode esquecer que todo esse ministério de José no Egito se deu por causa dos 7 anos de fartura e depois os 7 anos de fome. E foi durante o tempo da fome que a família de Jacó desceu para o Egito e todo esse encontro com José se desenrolou. E agora então toda a família está no Egito, mas a fome continua e a fome é terrível. De modo que muitas pessoas de outros povos continuam a descer para o Egito e os próprios egípcios começam a ter dificuldade, porque a fome é uma fome mundial. E aí o texto conta que os próprios egípcios começam a procurar José, porque José tem comida estocada no Egito. E num primeiro momento,
os egípcios que já não têm mais dinheiro para comprar comida, oferecem seus rebanhos em troca do trigo, das sementes, dos cereais. E José então aumenta absurdamente os rebanhos do faraó. Mas a fome continua e no ano seguinte, os egípcios voltam a precisar de comida. E aí José faz um acordo com toda a terra do Egito. José era muito sábio. Era um administrador extraordinário, tinha um talento para um negócio que era impressionante. E José faz uma proposta, então, que os egípcios deem as suas terras para o faraó, mas continuem cultivando essas terras que então passariam a pertencer ao faraó. E no momento da colheita, 1/5 de toda a produção ficaria para o faraó. O que é que José estava fazendo? José estava consolidando a unidade do Egito, porque todas as terras estavam se tornando terras do faraó, e ao mesmo tempo semeando o futuro. Porque à medida em que ele distribuía os grãos, os cereais, as sementes, ele fazia um acordo de que na colheita daquelas lavouras, 20% ficaria para o faraó. Veja só a mente aberta de José. E José, com isso, enriquece absurdamente o faraó. E o tempo passa. E acontece que os últimos momentos vão chegando na vida de Jacó. Jacó começa a se aproximar da sua morte. Imagine o que foi isso para José. José que ficou tanto tempo longe do seu pai. E aí Jacó manda chamar José. Ele faz e obriga, vamos dizer assim, fazer um juramento que vai sepultar Jacó junto aos seus antepassados, junto a Abraão, junto a Isaac, lá na caverna de Macpela, na terra de Manre, aquela terra que Abraão comprou do Hitita, e onde ele sepultou Sara, sua esposa, onde ele foi sepultado e onde Isaac também foi sepultado. Jacó quer continuar a tradição da família e ser sepultado juntamente com seus antepassados. Mas antes de morrer, Jacó não só pede que José lhe jure que vai sepultá-lo na caverna de Macpela, que José admite, aceita e concorda, como também Jacó faz algo muito interessante. José tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Manassés e Efraim, porque Manassés era o mais velho. E Jacó toma uma decisão, adotar Manassés e Efraim como se fossem filhos dele. E isso faz com que você, quando lê a Bíblia, descubra uma coisa, que não existe entre as tribos de Israel uma tribo de José. Existem 2 meias tribos, a meia tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés. Por quê? Porque Jacó adotou os filhos de José como se fossem dele. E ao invés de dar uma terra para José e uma herança para José, deu uma herança dividida para os seus 2 filhos, como se Efraim e Manassés é que fossem filhos de Jacó. E Jacó abençoou Efraim e Manassés, abençoando o mais novo, que era Efraim, como se ele fosse o mais velho, com a sua mão direita. E Manassés, o mais velho, como se ele fosse o mais novo, com a mão esquerda. Provavelmente revivendo o que ele tinha vivido com seu irmão Esaú. Há momentos em que Deus quer abençoar aquele que não é o mais óbvio. E isso faz com que até você, meu irmão, que se sente tão pequeno, possa ter uma esperança tão grande. Porque o nosso Deus é o Deus que inverte a lógica. O nosso Deus é o Deus que faz o que lhe apraz. O nosso Deus levanta o humilhado e abate o soberbo. O nosso Deus fortalece o fraco e enfraquece o forte. O nosso Deus escolhe os pequeninos desse mundo. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Escolhe os loucos para confundir os sábios. Escolhe os que nada são para levar os que são, que pensam que são alguma coisa, a nada. E Jacó vive esse momento de inverter a bênção. E depois Jacó chama todos os seus filhos para os abençoar. E aqui eu quero extrair uma lição muito importante para você, meu irmão, que está ouvindo agora essa palavra. Você que é um pai de família, você que tem filhos, não morra sem antes abençoar os seus filhos.
Como nós vivemos numa época muito estranha do ponto de vista da fé, porque nós começamos a confundir as coisas e a achar que a bênção de Deus está relacionada àquilo que Ele pode nos dar. Quando eu já preguei na igreja que eu pastoreio, e eu imagino que eu já falei isso até na rádio, que a bênção de Deus não está na Bíblia tão relacionada àquilo que Ele nos dá, quanto está relacionada àquilo que Ele fala sobre nós. Por isso a ideia de bem dizer. Uma pessoa abençoada não é alguém que tem tudo que deve ter, mas sobretudo alguém de quem Deus fala bem. Como nós vivemos numa geração que inverteu essa verdade, pais pensam que abençoar seus filhos é dar a eles aquilo que eles querem ou precisam. Mas abençoar seu filho, meu irmão, significa que você deve chamá-lo à parte e dizer para ele, diante de Deus, o que você pensa e o que você deseja para a vida dele. Pais que chamam seus filhos e dizem: filho, você é um filho do coração. Filho, você me dá muitas alegrias. Filho, o seu futuro está garantido pelo Senhor. Filho, se um dia eu faltar, eu quero que você saiba que eu sentia isso por você. Pais que morrem sem nunca ter feito um elogio para os filhos, meu irmão, isso é pecado, porque você não foi um pai abençoador. Ah, mas meu pai nunca fez isso comigo. Então, meu amigo, vai continuar retendo a bênção na sua família até que geração? Abençoe seus filhos, chame-os à parte, diga o que você sente, diga o que você pensa, fale sobre os seus anseios em relação à vida deles. Fale da sua confiança em Deus sobre a vida deles. Jacó fez isso, abençoou todos os seus filhos e a bênção foram palavras. Quem era Jacó para abençoar José do ponto de vista material, financeiro? Ninguém! Mas Jacó era o pai de José. Tinha autoridade de Deus na vida de José e o abençoou e assumiu seus filhos e abençoou seus filhos e abençoou os demais filhos que tinha. E a sua palavra era uma palavra de Deus na vida dos filhos. E então Jacó morreu, aos 147 anos, tendo vivido 17 anos na terra do Egito. José cumpriu seu juramento de levar seu pai e sepultá-lo na caverna de Macpela. Os irmãos de José entraram em parafuso, porque imaginaram que com a morte de Jacó, José iria torturá-los. Criaram uma situação, nós lemos no texto que lemos no início aqui, para que José se compadecesse. José, muito crente, muito sério, muito sóbrio, disse: fiquem em paz, não tenham medo, porque Deus está no controle e eu vou cuidar de vocês. E aí finalmente vem a morte de José. E é interessante como a morte de José nos fala sobre alguns processos de Deus na nossa vida, porque José morreu com 110 anos e em várias coisas ele fez o que o seu pai tinha feito. Ele assumiu seus bisnetos como se fossem seus filhos. Ele assumiu os filhos de Maquir, que era filho de Manassés, como se fossem seus filhos. E disse: a partir de agora vocês são meus herdeiros. A mesma coisa que Jacó tinha feito em relação aos filhos de José. E é assim que a gente acaba, na hora decisiva, imitando os bons exemplos dos nossos pais. Por isso que os pais têm que ser exemplo na vida dos filhos e deixar um bom testemunho, porque os filhos vão acabar tendo essa referência na hora decisiva. Do mesmo jeito que Jacó foi embalsamado, José também foi. E do mesmo jeito que o Jacó pediu para o José que jurasse que o levaria para ser sepultado junto com os seus antepassados, José fez os seus irmãos prometerem que levariam seus ossos quando Deus os tirasse da terra do Egito. Porque José sabia que Deus cumpriria a sua palavra. O Egito não seria a casa permanente da família de Jacó. Deus não deixaria de cumprir as suas promessas. 3 lições que José nos ensina na sua morte. Primeiro, que é preciso honrar os compromissos assumidos. Ele cumpriu a palavra que deu para o seu pai. Ele manteve a sua postura com os seus irmãos. Ele continuou sendo um homem de caráter. Primeira lição que José ensina na sua morte,
que a gente honra os compromissos que a gente assumiu, independentemente das circunstâncias. Segundo, que é preciso continuar no caminho do bom testemunho, no exemplo de fidelidade a Deus que nós recebemos dos nossos pais. E se nós não podemos imitar os nossos pais no testemunho, nós pelo menos vamos imitá-los nas coisas boas que eles fizeram, ainda que sem conhecimento. Porque maturidade não consiste em romper com o passado, com os pais, com o exemplo. Maturidade significa e consiste em imitar o bom exemplo na hora certa e deixar o mau exemplo de lado. Pais que dizem assim: eu não vou fazer isso com meu filho porque meu pai fazia isso comigo e não foi bom, estão adotando um caminho errado. Você não deve ser o contrário do seu pai, nem para o bem nem para o mal. Você deve saber filtrar. E no que o seu pai foi correto, você imitar o exemplo. Naquilo que ele foi incorreto, você colocar isso no altar de Deus. José soube fazer isso e deu sequência ao bom testemunho do seu pai. E finalmente, terceira lição que José nos dá na sua morte é fazer com que os que ficam continuem crendo que Deus há de cumprir a sua palavra. Como é bom quando nós temos idosos que continuam sendo pessoas de palavra, que continuam observando os bons exemplos que tiveram no passado, respeitando seus pais, honrando-os e, sobretudo, ensinando os mais novos, os que ficam, a continuarem crendo na palavra de Deus. E essa foi a história de José, meus irmãos. E eu espero que ela tenha abençoado a sua vida como abençoou a minha. Deus amado, Pai bondoso, queremos louvar o Teu nome nessa noite por tantas bênçãos que temos recebido e que temos encontrado na Tua palavra, como nós também aprendemos hoje. A bênção do Senhor consiste não só em que o Senhor nos dê o que precisamos, mas sobretudo em que o Senhor nos fale a respeito de quem somos na Tua presença. E como a Tua palavra é rica nesse sentido. A Tua palavra fala bem de nós. Não da nossa natureza humana pecadora, mas da nossa condição em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A Tua palavra fala da vida, do nosso futuro, do céu que nos aguarda e como nós nos sentimos abençoados por vermos na Tua palavra tantas promessas benditas a nosso respeito. Queremos Te agradecer, Pai, também pelas lições, pelos modelos, pelos desafios que encontramos na Tua palavra. E que bênção a vida de José. Nós Te louvamos pelo estudo que pudemos fazer na vida desse homem, por cada lição, por cada aprendizado que o Senhor implantou no nosso coração. E o nosso pedido em todo esse percurso, meu Deus, permanece o mesmo. Que o Senhor faça de nós homens e mulheres do Senhor, assim como foi José. Dá-nos, ó Deus, a graça de testemunharmos da Tua fidelidade, da Tua soberania, do Teu cuidado, da Tua direção, assim como José fez em toda a sua vida. Também queremos Te pedir, meu Deus, que abençoes cada ouvinte, que agora, nesta oração, coloca a sua necessidade diante do Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um, meu Deus. Eu oro por aquele que está cansado, por aquele que está abatido, por aquele que está triste. Oro a Deus por aqueles que estão enfermos. Oro a Deus pelos ouvintes que estão com lutas financeiras ou profissionais. Oro pelas famílias que estão vivendo um drama agora. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor faça um milagre. Ó Deus, faze milagres hoje na vida do Teu povo. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.